Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para a nossa Bíblia no dia a dia, para ter esse momento de leitura, de experiência com a Palavra de Deus e encontrar, né, na Palavra de Deus um conforto para as nossas dores emocionais, né? O que é que está aí nas nossas dores emocionais, o que estamos sofrendo, onde a palavra de Deus pode nos trazer um alento, pode nos trazer um apoio. Então, eu espero imensamente que a leitura do dia de hoje seja uma leitura de cura, seja uma leitura de libertação para você. Nós já estamos aqui no nosso 13º dia e já fizemos a leitura do Evangelho de Marcos e hoje nós estamos no capítulo 10 e 11 do Gênesis e vamos ler também o Salmo 2. Então você pode pegar a sua Bíblia aí, pegar o Salmo 2, aproveita e já chama, né, já encaminha isso para algumas pessoas, para que elas tenham essa oportunidade de, nesse ano, ler a Palavra de Deus, né? Então, é muito importante que nós conheçamos a Palavra de Deus. Independente se você é cristão ou não é cristão, né? A Palavra de Deus é um livro de sabedoria, né? De revelações, que traz orientações para todo aquele que quer ter uma vida, né, de paz, de felicidade, de tranquilidade. Então, ela é uma regra de vida para que você realmente avance na sua vida. E para aqueles que querem, né, crescer, para aqueles que têm essa espiritualidade cristã, para nós a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é uma pessoa. É a revelação de um Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, para nós cristãos, nós não só lemos a Bíblia, nós entramos em diálogo com Deus, nós falamos e escutamos a Deus. Então, para nós, a Bíblia é uma pessoa e nós vamos nos relacionar com essa pessoa divina, com essa pessoa que é Deus. Então, que você esteja aberto para essa relação, que você esteja aberto para esse convívio, para essa experiência com o divino, esse divino que cura, que liberta, que restaura, que acalma os nossos corações. E que a gente possa crescer nesse ano em conhecimento com a palavra de Deus, com a presença de Deus nas nossas vidas. Então, iniciemos a nossa leitura com o Salmo 2 e com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o capítulo 11 de Gênesis, nós ainda estamos trabalhando a origem do homem, né? A origem do universo. E todos nós, seria muito importante termos conhecimento da origem,
de onde viemos, como viemos, qual era a nossa história, né, antes de nascermos, qual era a história dos nossos pais, qual era o momento político, religioso que a nossa família estava passando, que a nossa família estava vivendo, porque mesmo que você não saiba, isso não te protege de você não estar vivendo a influência dessa vivência, a influência desse momento histórico na sua vida, a influência dos minutos que antecederam ao seu parto, os minutos do seu parto, os minutos pós-parto. Então, toda essa história, tudo o que aconteceu, gerou um programa na sua mente. Tem um programa na sua epigenética, no seu RNA, foi ligado uma chavezinha para que você se protegesse diante de eventos parecidos com isso no futuro. Então, você tem uma marca metílica, você tem uma marca no seu sistema das vivências que antecederam a você. E por mais que você negue toda uma espiritualidade cristã na sua vida, por mais que você diga eu não acredito nisso, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito, por mais que você negue isso, nós temos uma vivência de 2000 anos, de mais de 2000 anos de cristianismo. Então, de alguma forma, esses conceitos, eles estão aí marcados nas suas células, marcados no seu DNA, pelas vivências da sua família, pela epigenética. Então, hoje a ciência já nos garante, né, que nós não herdamos tão somente a genética do DNA, mas nós herdamos também a epigenética, as experiências das vivências emocionais, das crenças. E é importante, já que eu vivo, né, já que eu sofro influência dessas crenças, seria muito importante você conhecer essas influências e decidir se você quer viver por essas influências ou você quer mudar os seus pensamentos, mudar a sua história. Porque enquanto você não conhece a sua origem, enquanto você não conhece o que está programado na sua mente, enquanto você não conhece as influências que estão na sua história, você vive por elas automaticamente. E Deus nos deu um cérebro racional para que nós pensemos os nossos pensamentos e façamos escolhas. Então, Deus é aquele que inspira na nossa vida todas as coisas. Ele coloca em nosso coração o desejo para fazer todas as coisas. Mas o desejo por si só não é suficiente para que as coisas aconteçam. E não adianta você fazer as coisas na força, no braço, na raça, né? Isso vai ser muito sofrido, né? Você vai demorar mais para conquistar as coisas, você vai ter muito mais sofrimento, muito mais desgastes. Então, se você tem um desejo, se é colocado no seu coração um sonho, isso é colocado, né? Isso é inspirado, isso não vem só de você. Então, os sonhos, os desejos, os projetos que você faz, eles são inspirados. Eles podem ser inspirados por Deus, que é esse ser pensante, essa energia que cria todas as coisas. Deus é a origem de toda a energia, e a energia não se cria, a energia não se destrói, a energia nós podemos só transformá-la. E nós transformamos uma energia
quando nós dizemos sim ou não para ela, quando nós aceitamos ou não. Agora, se eu não reconheço a inspiração, como que eu vou dizer um sim? Como que eu vou recusar? Então, às vezes eu estou movido por coisas, por ideias que eu não sei nem de onde vem. Né? Então, se eu tenho pelo menos essa experiência que nós estamos propondo fazer esse ano com a palavra de Deus, se eu tenho uma relação com essa pessoa, né, que é a palavra de Deus, então eu vou pelo menos entender as suas aspirações e inspirações, né, as inspirações de Deus para a minha vida. Se eu conheço a minha origem, se eu conheço a minha história, se eu conheço o que está envolvido na minha vida, esse conhecimento também me dá a possibilidade de perceber quais são as inspirações que eu recebo da minha família, que eu recebo da cultura, que eu recebo da religião. E aí eu também posso, de forma consciente, pensar e entender os meus desejos, entender as minhas intenções, as minhas vontades, os meus sonhos, e eu vou poder dessa forma, de forma consciente, decidir para onde eu quero ir, né? Que caminho eu quero de verdade seguir. E quando esse desejo ele é um desejo divino, ele é uma inspiração divina, se eu digo sim para esse desejo divino, Deus o realiza. Eu só me coloco a caminho. E Deus realiza todas as coisas. Deus proporciona todas as coisas, ainda que nos seja contrário a possibilidade de realizar aquele sonho, a possibilidade de realizar aquele evento. Né? Então, nós ganhamos muito quando nós mantemos uma relação com Deus e quando nós mantemos um autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é extremamente necessário para quem quer viver uma vida livre. Porque enquanto você não se conhece, enquanto você não conhece a sua origem, a sua história, você está fadado a se comportar de acordo com o que já está programado. E se você tem resultados na sua vida que você não gosta, que você não aceita, está na hora de você se conhecer. E é isso que eu espero que nós consigamos fazer, né, nessas leituras que nós estaremos fazendo da Bíblia. Então, rezemos o Salmo 2. O Messias, Senhor do Universo. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa? Vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo, tu as governarás com cetro de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó rei, compreendeis isto. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito
e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender a sua cólera. Feliz, entretanto, todos os que nele confiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos então para o Gênesis. Hoje os capítulos são o 10 e o 11. Né? E o que nós vamos ver agora é, logo depois do dilúvio, depois desse momento que Deus novamente purifica toda a terra do seu mal, da sua maldade, e que ele recria, né? Faz a criação ao revés, porque no início da criação Deus separa o céu, as águas do céu das águas da terra, e no dilúvio, quando ele percebe a maldade do homem e que ele não suporta essa maldade, ele inunda a terra de água novamente, para que o Espírito do Senhor volte a estar sobre as águas e faz essa criação ao revés e coloca, então, Noé e sua família para povoar. Então, Noé é agora essa representação desse segundo Adão, né? Dessa segunda criação. E nós vamos perceber aqui, né, que nós estamos vivendo uma geração boa e má. O que é uma geração boa e má? Uma geração que vem da origem de Caim e uma geração que vem da origem de Sete. Né? E a união dessas duas gerações é que causou toda essa corrupção, que causou todo esse pecado. Então, quando nós não conseguimos equilibrar essas duas naturezas que existem dentro de nós, que é essa natureza da carne, essa natureza fraca, com essa natureza do espírito, que é essa força que vem de Deus. Então, nós temos esses dois filhos, né? Nós temos essas duas origens. Então, a carne representando Caim e o espírito representando Sete. E se nós não equilibrarmos esse casamento, né? Essas duas realidades, fatalmente nós vamos decair, fatalmente nós vamos entrar em pecado, fatalmente nós vamos nos corromper, nós vamos nos dar a gula, a luxúria, a avareza, a preguiça. As coisas vão desordenar na nossa vida. E no caos, Deus não fica. Deus não fica numa vida em caos. Mas Deus tem o poder de organizar o caos. Então, se você está num caos, a palavra de Deus, o autoconhecimento pode organizar a sua vida, pode fazer com que você se restabeleça, pode fazer com que você tome na sua vida uma posição favorável a você, ao mundo e a Deus. Esse é o convite. Então agora nós vamos ler sobre a posteridade de Noé. O que acontece, né, depois da morte de Noé? Eis a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Então você percebe que Noé também tem 3 filhos, né? E representando também Adão, que tinha 3 filhos. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mazoque e Tiras. Filho de Gomer: Asquenez, Rifate e Togorna. Filhos de Javã: Elisa e Tarse, Setim e Radanim.
Deste saíram os povos dispersos das ilhas das nações em seus diversos países, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cute, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cute: Sabá, Evilá, Sabata, Regna e Sabataca. Filhos de Regina: Sabá e Dadã. Cush gerou Nerronde, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nerronde, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calene, na terra de Senar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Reabote, Ir, Cale, Rezém e grande cidade entre Nínive e Cale. Mesarim gerou os Ludim, os Anarins, os Laabim, os Nefituim, os Festrusim, os Casluim e os Caftorim. De onde saíram os filisteus? Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os Jebuseus, os Amoreus e os Gerzeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram. O território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerará, até Gaza, na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lessa. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas e seus diversos países e nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Filhos de Arã: Rus, Hu, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, Salé gerou Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jequitã. Jequitã gerou Elemodade, Salefe, Arzamote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abemael e Sabá. Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas e seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo as gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalham sobre a terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros: façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, falam uma só língua, e se começam assim, nada futuramente
os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos? Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou, daquele lugar, pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali o dispersou sobre toda a face da terra. Genealogia de Abraão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Falege. Após o nascimento de Falege, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Falege, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Falege viveu ainda 290 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarugue. Após o nascimento de Sarugue, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarugue, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarugue viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava Sarai e a de Nacor, Melca, filho de Harã, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegando em Harã, estabeleceram ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, o que nós vemos aqui quando a gente fala da Torre de Babel, no capítulo 11? Então, se nós... saiu aqui. Se nós percebemos, esse relato vem logo após o dilúvio. Vem logo após a terra ter sido lavada novamente. E por que esses homens constroem a Torre de Babel? Por que esses homens se unem? Então, esses homens se unem para criar uma torre que chega até o céu, para que eles não sejam atingidos por nenhum dilúvio mais. Então, quando o homem se une com pessoas, ele faz um grupo, ele se torna um grupo forte e em grupo, unidos, se pode se desenvolver qualquer coisa. Então, se você
quer desenvolver um projeto, se você quer desenvolver um sonho, você precisa atrair pessoas para estarem com você, para fazer parte desse projeto. E quando você une pessoas em um grupo, você consegue desenvolver qualquer projeto, porque você une forças, né? Hoje nós damos o nome a esses grupos de Mind, né? Grupos onde as pessoas se unem para trocar ideias, para trocar pensamentos, e quando nós nos unimos nesses grupos, né, nesses mastermind, né, quando a gente se reúne num grupo pensante, nós trocamos ideia, e essas ideias trocadas, elas geram possibilidades. Então, quando você está num grupo de pessoas, num mastermind, numa mentoria, né, você está diante de um grupo onde vocês vão trocar, né, essa força, né, de conhecimento um com o outro, e a mente de cada um vai influenciar um ao outro. Por isso que quando eu vou fazer parte de uma mentoria, quando eu vou fazer parte de um mastermind, eu preciso saber qual é o objetivo daquele grupo, qual é a crença daquele grupo, quais são os valores daquele grupo, porque eu vou ser influenciado por esse grupo, né? A minha mente vai ser influenciada, porque quando eu me reúno em um grupo, eu começo a sofrer influência daquele grupo. Aquele grupo passa a ter uma consciência coletiva. Aquele grupo passa a pensar da mesma forma. E não tem como você não ser influenciado. Não tem como você não mudar os seus hábitos. E é isso que a gente experiencia, por exemplo, nos grupos de oração, nas comunidades de vida, né, nos grupos de SEBs, por exemplo. Então, por menos que você queira, se você participa de algum grupo, se você se reúne com algum tipo de pessoa, você será influenciado por esse tipo de pessoa. Então, para você que quer ter um crescimento, para você que quer se desenvolver, você precisa escolher bem com que grupo você vai estar. Não adianta dizer assim, não, eu só vou lá para ter um conhecimento. Não, você vai lá para ter um conhecimento e você vai ser influenciado pela mentalidade daquele grupo. Então, você precisa estar muito atento com quem você troca as suas ideias, porque você vai ser influenciado por esse grupo. E aqui no caso da Torre de Babel, foi um grupo de pessoas que se reuniram para não estarem sobre o domínio de Deus. Então, já que Deus, quando o homem se corrompeu, quando o homem fez o que ele quis, quando o homem ficou perverso, Deus veio e inundou a terra, esse grupo de pessoas tem uma brilhante ideia. Eles vão construir, então, uma torre que chegue até os céus e Deus não terá poder sobre a vida deles. Então, muitas vezes, você pode entrar em grupos que as pessoas querem conhecimento por conhecimento, para poder próprio, para individuação, né? Para serem os senhores da sua vida, para serem eles os criadores, para as coisas acontecerem a partir deles. E toda vez que um grupo se levantar, tá? Todas as vezes, vocês podem perceber isso, quando um grupo forte se levantar, e esse grupo forte ele for perverso,
esse grupo forte, ele escravizar, ele gerar corrupções, ele gerar perversões. Se esse grupo forte se levantar, fique tranquilo. Um outro grupo com um poder maior, né, ou igual, se levantará em contraposição. Então, você precisa saber de qual grupo você está. Se você está no grupo de perversos, que querem dominar por dominar, que querem escravizar, que querem destruir, ou se você está num grupo que quer liberdade, que quer transformar a vida das pessoas. Porque uma vez que houve a queda, há a dualidade. Há o bem, o mal, o certo, o ruim, o bom e o mal. Então, nós sempre vamos ter essa dualidade enquanto nós não estivermos unidos a Deus. Então, todas as vezes que os homens se juntam num mesmo lugar, para um mesmo ideal, ele ganha força. Agora, o que nós precisamos entender? Se esse grupo ele está criando força para o bem, para a liberdade, para se aproximar de Deus, ou se esse grupo está se reunindo para se afastar, para criar aquilo que ele quer. E quando um grupo se levanta e ele é perverso, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, eles não falarão a mesma língua. Mais cedo ou mais tarde, a confusão vai começar a acontecer. Mais cedo ou mais tarde, as traições vão começar a surgirem, as insatisfações entre eles. E é só esperar que esses projetos irão ruir, esses projetos irão cair, porque não subsiste nenhum projeto onde não está ligado a Deus, o Criador, porque toda a criação vem de Deus. Eu sou co-criador, como eu já expliquei em um dos outros capítulos de Gênesis, eu sou co-criador quando eu estou unido ao poder criador que é Deus. Então eu não tenho força por mim mesmo. E esses homens em Babel, né, acreditaram que podiam por si mesmos fazer as coisas, criar as coisas segundo eles mesmos. Então, o grande recado que eu consigo tirar aqui, né, dessa criação é que, mais uma vez, né, o homem se corrompe. Então, de tempos em tempos, há essa queda, há essa tendência do homem a cair. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e verificar, né? Eu estou construindo a minha vida sobre o alicerce de Deus, sobre a presença de Deus, ou eu estou buscando por mim mesmo, pelos meus méritos, pelas minhas competências, criar as minhas torres, longe de Deus, né? Alcançar o poder do alto, né? Alcançar a garantia da sobrevivência por mim mesmo. Essas são perguntas que eu preciso fazer. E quando o homem começa a se dispersar da presença de Deus, surge agora Abraão, né? E a partir de amanhã nós vamos ver então os patriarcas, esses homens que Deus elege para dar continuidade ao seu projeto.
E quando a gente olha aqui para o capítulo 11, né, a genealogia, vocês conseguem perceber que todos esses homens, essas tribos, elas são dotadas, né, desta competência de dominar as coisas, de criar reinos, de criar prosperidade. Então, nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus e na nossa vida foi dado esse poder de dominar sobre todas as coisas, de dominar sobre os animais, de dominar sobre as aves, de dominar sobre tudo aquilo que foi criado. Então, você tem sim, dentro de si, um poder criador para criar a sua realidade externa, né, para melhorar a sua vida. Só que para que essa melhora externa aconteça, você precisa de uma melhora interna. Se você não consegue ter consciência de que pensamentos, de que pessoas estão orientando, né, você pode se perder nos sonhos dos outros. Você pode viver realidades que não são suas. E geralmente, pessoas que vivem essas realidades que não são delas, têm a sensação de que a vida não tem sabor, têm a sensação de que falta um propósito, têm a sensação de que parece que não sou eu que vivo, parece que a vida não tem gosto, porque provavelmente você está vivendo sobre modelos mentais de pessoas que você se afeiçoou, de pessoas que você reconhece realmente que elas são importantes, mas que você nunca questionou esses projetos. Então, se você quer estar sobre a bênção de Deus, se você quer prosperar sob a graça de Deus, a primeira coisa que você precisa ter em mente é esse projeto que você está querendo construir, ele te afasta de Deus ou ele te aproxima de Deus? E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, lembre-se que a gente está nesse mundo dual. A nossa tendência é ter essas forças opostas na nossa vida, né? Dos desejos da carne e dos desejos do espírito. Quanto mais eu sou capaz de fortalecer o espírito, mais eu sou capaz de colocar a carne, os desejos da carne, num caminho que me traz felicidade, né? Porque o caminho da corrupção, o caminho dos vícios capitais, ele sempre vai trazer dor, ele sempre vai trazer sofrimento, né? Que nem laranja-lima. Laranja-lima, quando você começa a chupar ela é doce, mas quando você termina, ela é amarga, né? Então, às vezes, né, as nossas escolhas, quando nós estamos dados a prazeres imediatos ou a conquista e dominação, ela pode ser doce, mas com o tempo pode se tornar amarga, né? Então eu espero que a leitura de hoje e as considerações, né, do dia de hoje traga para você, né, algum crescimento. E eu gostaria de perguntar para alguém que está aqui, escreve aqui no comentário, em uma palavra, o que você leva disso que você escutou aqui hoje, né? Qual é a pista, né, de mudança que você traz para a sua vida? Escreve aqui para mim, eu quero ver o que você
leva do dia de hoje, e assim a gente vai encerrando essa manhã. E, gente, como eu disse, já estou dizendo desde sábado, né? Eu não vou conseguir ir para o Zoom nessa semana. Essa semana eu estou com uma série de treinamentos. Esse final de semana, sábado e domingo, eu fiz um treinamento online de desbloqueio, né? Da mente financeira, né? O que é esse desbloqueio da mente financeira, né? É tirar as crenças limitantes que nós trazemos dos nossos pais, reconhecer a vida que os nossos pais tiveram, entender o que é honrar pai e mãe, dar-lhes o perdão para sermos prósperos. Então foi um final de semana fantástico. E hoje eu começo um treinamento, né, num escritório de advocacia para um grupo de advogados. Vão ser 3 dias, onde nós vamos trabalhar as competências de lideranças de cada um deles. Em um ano que eu trabalhei com esse grupo de advogados, eles saíram de 6 advogados para um grupo de 35 em um ano, né? Triplicaram o faturamento deles, e esse ano agora nós vamos trabalhar com esses 35 para eles terem um novo salto. Então eu vou ficar de segunda a quarta com esse grupo de empresários. E depois, sexta, sábado e domingo, eu vou estar com a formação de terapeutas SNT. Então, essa semana eu estou com vários grupos de formação, então eu não vou conseguir ir para o Zoom com vocês, mas na próxima semana a gente volta a bater um papo lá no Zoom e eu responder para vocês, né, as perguntas que vocês quiserem. E para quem está chegando aqui agora, vendo essas leituras pela primeira vez, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp para receber o link do Zoom, para que a gente converse ao vivo a partir da semana que vem, escreve aí "eu quero" e nós vamos então enviar para você o link do WhatsApp, né? E se você quiser pedir esse link diretamente no WhatsApp, então você pode mandar um oi para esse WhatsApp aqui, 98804-1951, e diz assim: eu quero o link do WhatsApp para poder receber o link do grupo para bater um papo com a Sandra depois, né? Então, vamos ver aqui o que vocês estão escrevendo, né? Conhecer para saber o que me domina e poder assim mudar. Ninguém muda sem conhecer quais são os pensamentos que te levam a automaticamente tomar decisões. A força do grupo. Então, lembre-se, se você faz parte de algum grupo e se aquele grupo não está adequado com as suas crenças, com os seus valores, e se você permanece ali, você vai ser influenciado. Impossível não ser, né? Inclusive, eu escrevi um livro, né, sobre o poder da influência desses grupos, né, dessa ação, né, que um grupo faz na vida das pessoas. Deixa eu até ver aqui. E em breve ele será disponibilizado. Em breve eu estarei disponibilizando esse livro, que é
conexões poderosas conexões poderosas, alcance o seu propósito. Então, aqui eu explico como se dão as conexões de um grupo, né, de mastermind, de um grupo de reuniões de pessoas, e nesse grupo, quanto que isso influencia, e também dou dicas para que você crie grupos de conexões que alcance propósitos, tá? Então, em breve, esse livro estará à disposição, ele já está escrito, eu estou só precisando formatar ele e lançar esse livro. Então, em breve, vocês terão disposição para ver quanto que isso, né, que aconteceu ali na Torre de Babel ainda continua acontecendo na nossa história. A Andréia está falando da vigilância, que ela leva isso. A Tânia, temos cuidado com os grupos que estamos buscando energia para criar para o bem meu e do outro. Exato, isso é muito importante. Observar minhas ações, né? Se elas condizem com os meus propósitos. Higiene à noite também tem mentoria e propósito, né? Eu acho que eu não entendi, Regina. A Luzimari, conhecer, saber quais os grupos que estão envolvidos, com sabedoria da palavra, para não ser manipulado. Né? Muito mais que manipulado, né? Manipulado é quando as pessoas usam desses grupos para engano, né? Mas é que, sem que você perceber, né, você vai a sua mente vai estar sendo influenciada, né, mesmo que você não queira, isso acontece naturalmente, é um processo químico, não é um processo só de ideias. Né? Nesse livro Conexões Poderosas, eu mostro aí que é um processo químico, é um processo biológico. Né? Você acaba, sim, sendo influenciada. Ah, a Regina está dizendo da mentoria de hoje à noite, tá? Sim, hoje à noite nós teremos essa mentoria, né? Essa mentoria de crescimento. Né? Hoje ainda eu esqueci de dizer que tem o evento à noite da mentoria de propósito. Estava deixando passar o evento de hoje à noite. Gente, obrigado pela presença, um grande abraço a todos e amanhã, às 6h30, nós estamos de volta e lembre-se de fazer o triplo C, né? Comente, compartilhe e curta, né? Lá no YouTube, vai lá, se inscreva no canal para você receber outros tipos de conteúdo e assim vamos crescendo, né, em conhecimento, em graça, em estatura, como Jesus crescia. A Adilene está dizendo tomada de consciência, isso aí. Quanto mais conscientes nós formos das crenças, dos pensamentos que estão fazendo com que eu tome decisões automáticas, mais livre eu me torno. Deus abençoe vocês também, uma ótima semana, nos vemos amanhã. E me segue hoje no Insta, para você ver como vai estar o dia, sobre o que eu vou estar falando, provavelmente vai ter aí algumas informações, né, no ar, de algumas tomadas desse treinamento. Um grande abraço, tchau, tchau para vocês, Deus abençoe a todos. Sejamos co-criadores, Tânia, é isso mesmo.